Vamos passar para o momento de palavra do Senhor. Eu peço encarecidamente nesta manhã que você preste a maior atenção que você puder nesta mensagem que nós faremos hoje. Como a Ri disse, hoje é o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida. Hoje se comemora, a palavra não é comemorar, mas hoje é um movimento que acontece nacionalmente em oração e em favor dos irmãos que são perseguidos em todo o mundo. Então hoje, neste domingo, algumas centenas de igrejas têm se reunido para orar por esses irmãos perseguidos, falar desses irmãos perseguidos, e hoje são mais de 360 milhões de irmãos que sofrem perseguição no mundo. 1 a cada 7 cristãos são perseguidos. Não têm o privilégio que nós temos de estar no culto, de pregar a palavra, de ouvir um sermão, de cantar louvores. Eles não têm essa liberdade que nós temos de nos reunir, não têm essa liberdade que nós temos de pregar, não têm essa liberdade que nós temos de tomar um café, de conversar e de abrir as escrituras, de carregar uma Bíblia. Vocês viram que eu mandei no grupo lá uma menina de 2 anos que pegou prisão perpétua pelos seus pais carregarem Bíblia. E isso é uma realidade em mais de 50 países na lista mundial de perseguição. Nós colocamos no mural da igreja ali no final a lista, caso vocês queiram ver. E existem mais 26 países que estão nessa lista, que está em observação e perseguição. É muito triste a situação e nós precisamos nos atentar a isso. Nós aqui no Brasil não sofremos essa perseguição veemente como eles, nós não morremos por pregar o evangelho, mas existem irmãos que sofrem, assim como na época de Paulo, assim como o evangelho estava sendo pregado e pessoas eram perseguidas, ainda hoje isso acontece. Por mais que seja um pouco distante de nós aqui do Brasil, ainda é uma realidade para muitos irmãos. E alguns deles bem próximo de nós aqui, como a Colômbia, por exemplo. Então, irmãos, diante desse cenário e diante do que eu venho meditado há alguns dias, algumas semanas, e esse domingo da Igreja Perseguida, que é o DIP, vai cair exatamente como uma luva naquilo que eu queria já conversar com vocês. É um tema que eu já venho pensando há algum tempo, algo que eu falei no Ibra em Casa, algo que voltou à tona aqui na Reunião dos Homens, e hoje eu quero falar com vocês sobre oração. Sobre oração. E a pergunta que vai permear esse nosso sermão, e eu peço que vocês prestem atenção, porque é um sermão delicado, é um sermão denso, e a pergunta que vai permear todo esse nosso sermão é: o que nós fazemos com o sofrimento? O que nós fazemos com a perseguição? O que nós fazemos, como lidamos com a dor? Como lidamos com o mal? Como lidamos com uma doença terminável? É isso que nós vamos meditar nesta manhã, e eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a oração, e não uma oração genérica, mas eu quero falar com vocês sobre a oração de lamento, uma oração de lamento. E nós vamos meditar em Salmo 13. Por favor, abram suas Bíblias no livro do Salmo, de seu número 13. Salmo de lamento. Ele diz assim, posso ler? Salmo 13, Salmo de Davi. E ele diz assim no versículo 1: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei lutando em minha alma com tristeza no coração, dia a dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olhe para mim e responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, e que meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele tem me feito muito bem. Senhor, nós estamos, ó Pai, diante da tua palavra mais uma vez, e eu peço encarecidamente, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso coração, para meditarmos nesse salmo de lamento, para que nós possamos nos voltar a Ti, e que possamos aprender, de fato, como lidamos com a dor, como lidamos com o sofrimento, como lidamos com a perda, como lidamos com a perseguição, e que o Senhor nos ajude
por meio da Tua palavra, mudarmos o nosso caráter, aquilo que o Senhor quer que nós façamos nestes momentos tão difíceis, ó Deus. Que os meus irmãos possam ter um coração aqui hoje repleto e cheio da Tua graça para ouvir o Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Como eu disse, eu quero falar com vocês sobre a oração e a oração de lamento. Orar é algo fácil. A oração é uma das experiências cristãs, é uma das disciplinas do cristianismo mais fáceis de se fazer. Porque não existe nada mais fácil do que você falar com Deus. Não existe algo mais simples de você estar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, se derramar diante do Senhor com o coração, com a alma e falar com Ele. Não há nada mais simples do que isso, de que você a qualquer momento pode falar com o Senhor. Mas se é algo tão simples, talvez seja esse o problema de talvez se tornar tão difícil. Geralmente nós, como seres humanos, nós tendemos a nos esforçar e nos prepararmos e nos disciplinarmos para tarefas que vão exigir mais de nós. Aquilo que exige mais de nós nos preparamos mais. Aquilo que exige mais esforço, nós automaticamente nos esforçamos mais. E aquelas tarefas que aparentemente são mais simples, nós, seres humanos, tendemos a dar pouco foco, pouco esforço, pouca disciplina. E a oração se encaixa exatamente nessa disciplina, nessa tarefa que temos, que é simples, e que tantas vezes nós negligenciamos. Se é algo tão fácil, por que se torna tão difícil? Na nossa semana, com suas 168 horas, com os mais de 10 mil minutos, quantos desses mais de 10 mil minutos que nós temos, nós falamos com o Senhor? E nós precisamos refletir muito sobre a oração, porque ela faz parte da nossa vida e ela é um termômetro de como está o nosso relacionamento com Deus. E a Bíblia, meus irmãos, ela nos diz e ela nos ensina vários tipos de orações. As orações de alegria, as orações de necessidade, são muitos tipos de orações, e hoje, diante do cenário que nós estamos vivendo, nós vamos falar sobre a oração de lamento. E o livro dos Salmos, ele é riquíssimo, porque ele é uma coletânea de orações, de canções que expressam todo o sentimento do ser humano diante de Deus. Seja um momento de triunfo, seja um momento de dificuldade, de sofrimento, assim como o salmo que nós lemos. Então o Salmo 13, ele é um salmo de lamento. E nós vamos dividir esse Salmo 13 em 3 partes. Versículo 1 e 2, versículo 3 e 4, versículos 5 e 6. O versículo 1 e 2, Davi ele vai expor com transparência os seus sentimentos a Deus. No versículo 3 e 4, Davi vai fazer seu pedido a Deus. E no versículo 5 e 6, ele vai afirmar a sua confiança em Deus. Então vamos meditar nesse Salmo 13 que nós lemos, dividido em 3 partes. Acompanhem comigo no versículo 1, como que o salmista chega a Deus e como ele vai falar com o Senhor. E as 2 primeiras palavras que Davi fala ao Senhor é: até quando? Até quando? Para muitos de nós, meus irmãos, esses salmos, principalmente nós reformados, esses salmos, ele parece um crime. Como assim uma oração onde eu chego diante de Deus e falo até quando? É por isso que eu pedi para que os irmãos prestem muita atenção naquilo que está acontecendo aqui. A oração de lamento, o salmo de lamento é um salmo negligenciado por nós. É um salmo que nós geralmente pulamos. É um salmo que, se numa discussão, de repente alguns de nós falaríamos: esses salmos não deveriam estar nas Escrituras. Como assim? Davi, no seu versículo 1, diz: Senhor, até quando? Até quando? E ele vai dizer por 4 vezes, nesses versículos 1 e 2, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? E antes de entrarmos no versículo 1, eu queria mostrar para os irmãos que esse salmo de número 13, que é um salmo de lamento de Davi, não é apenas esse salmo isolado que Davi fala assim com o Senhor. Existem outros salmos que eu irei citar aqui, que pessoas, assim como Davi e outros, chegaram diante de Deus com esse questionamento: Senhor, até quando? Se nós olharmos o Salmo 6, no versículo 2 a 4, vai dizer assim: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te e livra minha alma e salva-me por tua graça. Salmos 35, versículo 17, o salmista vai dizer: até quando, Senhor, ficarás olhando?
Livra minha alma das violências destes. Salmo de Asaf, no seu Salmo 74, Asaf vai dizer, no versículo 10 e no versículo 11, até quando, ó Deus, os adversários nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Olha o que ele vai dizer. Por que retiras a mão? Sim, a tua destra, e conservas no teu seio? Asaf, mais uma vez, no Salmo 80, versículo 4, vai dizer, ó Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração de teu povo? Etã, no Salmo 89, 46, ele vai dizer, até quando, Senhor, esconderás de mim para sempre? Arderá tua ira como fogo? Salmo de Moisés, Salmo 90, versículo 13, Moisés vai dizer, volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão de teus servos. E mais uma vez em Salmo 94, Moisés vai dizer, até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Veja que esse tipo de linguagem não é algo específico e apenas uma oração específica do coração e da vida de Davi. Nós temos outros homens no saltério, chegando diante de Deus com esse questionamento que Davi começa aqui. Senhor, até quando? E dentro dessa exposição que nós iremos fazer, nessa primeira parte do versículo 1 e no versículo 2, Davi, ele vai expressar diante de Deus quatro perguntas ele vai fazer ao Senhor. Ele vai fazer ao Senhor 4 perguntas. Versículo 1, ele vai falar o seguinte, até quando, 13:1, até quando se esquecerá de mim? Será para sempre? É assim que Davi começa. Perceba que Davi, ele chega diante de Deus com seu limite de paciência esgotado. E ele vai se apresentar diante de Deus e vai dizer assim, Senhor, até quando você irá se esquecer de mim? E esse primeiro sentimento que Davi coloca diante de Deus é um sentimento de esquecimento. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Será para sempre? Essa é a primeira pergunta. Será para sempre que o Senhor se esqueceu de mim? Meus irmãos, quantos de nós, no meio de nossas crises, no meio de nossos problemas, eu não estou dizendo naqueles problemas triviais, naqueles problemas cotidianos da vida, mas eu estou dizendo em problemas de doença, em problemas que de fato machucam, que sofrem, a dor, o sofrimento, o lamento, a dor, a perda, a perseguição. Quantos de nós já não fomos tomados por esse sentimento de que Deus nos esqueceu? Quantos de nós olhamos para a situação, por aquilo que estávamos vivendo, numa situação de doença, de dor, de sofrimento, e temos exatamente esse sentimento de, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Será para sempre? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? E esse é o primeiro sentimento que Davi chega diante de Deus, com o seu coração e com o sentimento de esquecimento. Perceba, como eu disse, que para muitos de nós, isso parece uma oração que a gente não se deve fazer, mas exatamente aquilo que Davi está fazendo. E Davi expressa esse sentimento a Deus. Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Davi está se sentindo abandonado por Deus. Ainda no versículo 1, na sua segunda pergunta, então a pergunta é, até quando o Senhor se esquecerá de mim? É para sempre, Senhor, que eu vou ter esse sentimento de que o Senhor se esqueceu da minha situação, de que o Senhor não está olhando para o que está acontecendo comigo? Ainda no versículo 1, na parte B, ele vai fazer a segunda pergunta. Até quando esconderás de mim o teu rosto? E aqui Davi, depois de expressar o seu sentimento de esquecimento, ele vai expressar o seu sentimento de desprezo. Senhor, até quando o Senhor esquecerá de mim? Até quando o Senhor se virará o rosto a mim? O Senhor vai ignorar a minha luta até quando? É para sempre que eu vou me sentir dessa forma? Esquecido por ti, não só esquecido por ti, mas que o Senhor virou o seu rosto como alguém que não quer resolver o meu problema, que não quer ver a minha situação, que não quer ver o que está acontecendo comigo. Há quem diga que o pior castigo que você pode dar para uma pessoa é dar o desprezo. Um conselho que nós ouvimos muito quando somos jovens, né? Despreza, porque daí vai vir atrás. O desprezo é algo que machuca. O desprezo é algo que dói. O desprezo é algo que você olha e você sofre, porque você se sente abandonado,
porque você se sente desprezado, porque você sente que a pessoa não está nem aí para você. E olha o que o salmista está fazendo. O salmista está diante de Deus, falando exatamente isso. Até quando, Senhor? Eu estou me sentindo esquecido. Você se foi e me largou. O Senhor, até quando esconderás de mim o teu rosto? Veja, irmãos, eu quero parar um pouco aqui, para que nós pensemos um pouco nisso que está acontecendo aqui. Davi, ele está expressando para Deus toda a transparência de seu sentimento que ele está tendo. E é exatamente isso que nós precisamos fazer, meus irmãos. Davi, ele não tenta criar palavras bonitas para tentar agradar a Deus. Davi, ele não tenta ajustar o seu discurso para tentar impressionar o Salvador. Davi, ele não trabalha com essa ideia de hipocrisia. Perceba que isso não é colocar Deus na parede, isso é colocar o seu coração em Deus. Davi, ele não mede as palavras, ele não muda o seu discurso, ele não disfarça, ele não ajusta, ele não modela, ele não coloca palavras bonitas, porque ele está ali inteiro diante do Senhor e falando: Senhor, até quando eu vou me sentir assim? Para muitos de nós precisamos retomar as orações de lamento. E para alguns, precisam aprender a lamentar diante do Senhor. Veja que não existe na vida de Davi esse faz de conta. Davi não finge que está tudo bem quando não está. Não é o tipo de espiritualidade e de intimidade que o salmista tem com o Senhor. Perceba como é perigoso a forma como nós lidamos com Deus. Porque muitas das vezes as coisas estão péssimas. As coisas estão ruins. Você está sentindo dor, você está sofrendo. Você está se sentindo abandonado por Deus. Você está sentindo que Deus virou o seu rosto e que não quer olhar para a sua dor, não quer olhar para o seu sofrimento. E sabe o que nós fazemos? Nós colocamos uma máscara de hipocrisia. Perceba como é séria a oração de lamento e como nós precisamos retomar essa prática, de como a oração de lamento não deve ser tirada das Escrituras. A oração de lamento precisa fazer parte da nossa vida. Porque Davi, ele chega diante de Deus justamente dessa forma, sem hipocrisia, sem mudar o discurso, sem dizer que está tudo bem, sendo que não está. E nós precisamos aprender a fazer isso, a ousadia santa da oração do lamento. Vejam como isso é sério, meus irmãos. Não brinque com Deus. Não coloque máscaras. Davi não faz isso. Davi expressa seu sentimento e diz: Senhor, até quando você vai esquecer de mim? Senhor, até quando o Senhor vai me desprezar? Essas duas perguntas. A terceira pergunta de Davi, no versículo 2. Até quando estarei eu relutando em minha alma com tristeza no coração a cada dia? Sabe qual é o sentimento que Davi aqui expressa diante de Deus? O sentimento de tristeza, o sentimento de ansiedade diante do Senhor. Davi está lutando no seu interior para ficar bem. Ele tem lutado com sua alma, mas ele tem ficado triste todos os dias. Sabe aquela tristeza que muitos de nós passamos, que parece que é uma tristeza perene que não vai mudar? Sabe aquele tipo de tristeza que você olha e que você tenta ficar bem e que você finge que está tudo bem? Aquela ansiedade que muitas das vezes tira o seu sono, que te perturba, que te desestabiliza e que muitas das vezes mexe com o seu sistema físico, imunológico e altera exatamente aquilo que nós não queremos que altere, que é a nossa relação com os nossos irmãos. O convívio com nossos irmãos, eles são totalmente influenciados pela nossa ansiedade. E Davi, ele chega diante de Deus e vai dizer exatamente isso: Senhor, eu estou lutando com uma profunda tristeza, de alma e de coração, ele vai dizer aqui. E é todo dia, é algo perene. É por isso que ele começa a oração dizendo: Senhor, até quando? Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Até quando o Senhor virará o seu rosto diante de mim? Até quando eu continuarei lutando para ficar tudo bem se não está? Porque eu tenho sentido uma profunda tristeza todos os dias. Talvez, meus irmãos, você está aqui dessa forma hoje. As coisas não estão boas e você tenta fingir que está tudo bem. E você luta com essa tristeza que parece que nunca terá fim todos os dias.
Sabe aquele sentimento de você estar triste, estar de uma certa forma depressivo e você ficar mal porque você está triste? E daí você fica pior, porque você está mal e você não quer ficar mal, depois você está mal, aí você fica mais mal ainda. É isso que Davi está dizendo aqui. Senhor, até quando a minha tristeza me estará todos os dias diante de mim? Até quando eu lutarei contra a minha alma e contra o meu coração diariamente, nesse sentimento de tristeza profundo que está dentro de mim? Veja que Davi está inteiro diante do Senhor com o seu lamento. E a sua quarta pergunta, ele vai expressar o quarto sentimento que ele está diante de Deus, que está no versículo 2, na parte B ainda. Então, no versículo 2, na parte B, ele tem a quarta pergunta de Davi, que ele vai dizer: até quando, Senhor, o meu inimigo se exaltará sobre mim? A quarta pergunta dele: até quando o meu inimigo se exaltará de mim? E aqui o sentimento que Davi traz diante de Deus é o sentimento de humilhação. Nada mais humilhante para Davi do que ver os seus inimigos fazendo festa com a sua derrota. Nada mais humilhante para Davi do que ver os seus adversários rindo do seu fracasso, rindo da sua dor. E é exatamente o que acontece conosco. Como é triste quando nós vemos pessoas festejando o nosso fracasso. Quando pessoas torcem para que tudo dê errado. Quando as pessoas zombam da sua derrota, do seu fracasso. Ou talvez quando você está passando por um momento de crise, por um momento de dificuldade, por um momento de dor, pelo momento de sofrimento, de perda, de angústia, de tristeza, você é motivo de piada. Como isso é triste. Então perceba, meus irmãos, que Davi está totalmente ligado àquilo que nós sentimos muitas das vezes. E Davi, prestem atenção, a oração foi o meio pelo qual Davi encontrou refúgio para sua alma. A oração foi o meio pelo qual Davi conseguiu encontrar refúgio diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda. Senhor, o que eu tenho sentido diante de Ti, até quando isso vai acontecer? Eu tenho um relacionamento contigo, Senhor. Até quando esse sentimento tomará conta do meu ser? Até quando eu vou achar que o Senhor não tem ligado para a minha situação, não tem visto o meu sofrimento, não tem visto a minha dor, não tem visto a minha perseguição? Esse Salmo de Davi ele pode ter sido escrito em 3 situações. Ou quando estava sendo perseguido por Saul, ou por seu filho Absalão, ou quando ele estava no momento de profunda doença. Nós vemos no Salmo 30, Davi extremamente doente, ao ponto dele dizer a Deus que o Senhor o livrou da cova, tirou a alma dele da cova. Davi muito provavelmente também poderia estar muito doente nesse Salmo. E ele fala: Senhor, até quando isso irá acontecer? Até quando essa tristeza que parece perene nunca vai passar? Até quando eu vou relutar para ficar tudo bem? Até quando meu coração se encherá de dor? E a oração foi o meio pelo qual ele encontrou refúgio para sua alma. Nós precisamos urgentemente, meus irmãos, descermos do pedestal da hipocrisia e rasgarmos o nosso coração diante de Deus e falar: Senhor, é isso que eu tenho sentido. Em Mateus 11, 28 ao 30, palavras de Jesus, ele vai dizer assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, Jesus está dizendo, vinde a mim. Pelo amor de Deus, meus irmãos, vão até Cristo. Vão até Ele, vocês que estão cansados, vocês que estão angustiados, vocês que estão tristes, se sentindo abandonados, desprezados. Vocês que têm sido perturbados, humilhados. Vocês que querem chutar o balde e não voltar mais. Vocês que querem abandonar o cristianismo. Vocês que estão cansados, esgotados. Pelo amor de Deus, vão até Ele. Ele vai dizer: vinde, venham a mim. É o que Davi fez. Davi estava no seu limite de esgotamento. Davi chega diante de Deus e fala: Senhor, até quando? Eu não aguento mais. É para sempre que vai ser assim? Pelo amor de Deus, meus irmãos, vão até Ele. Nesse seu limite,
Pare de querer guardar o que não se guarda do Senhor. Pare de esconder aquilo que não se esconde. Porque todas as coisas estão nuas e patentes a Deus. Nós que somos pais, imaginem o nosso filho, nós vendo que o nosso filho está sofrendo, com dor. E quando ele vem falar conosco, ele não fala, pai, não estou bem. Ele diz, excelentíssimo pai, como o senhor está belo hoje. Esse é o tipo de relacionamento que nós esperamos com nossos filhos. Esse é o tipo de relacionamento que Deus espera ter com o seu povo. É sério que a oração de lamento precisa ser tirada das Escrituras? O que precisa ser tirado das nossas vidas é a hipocrisia. O que precisa ser tirado das nossas vidas é fingir que está tudo bem quando não está. E Deus te ouve. Deus não zomba dos seus sentimentos. Deus não faz chacota com sua dor. Deus não menospreza o seu sofrimento. É por isso que nós precisamos nos chegar a Ele. Em Hebreus capítulo 4, no versículo 15, o autor aos Hebreus vai dizer assim, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança e sem pecado. Acheguemo-nos, está vendo? Acheguemo-nos, vamos a ele com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e graça e socorro. E socorro no tempo oportuno. Às vezes o que nos falta é coragem. Às vezes o que nos falta é sermos crentes de verdade. Às vezes o que nos falta é chegarmos como Davi diante de Deus e falar, Senhor, as coisas não estão boas. É assim que eu tenho me sentido diante de Ti. É assim que eu tenho me sentido que o Senhor tem feito comigo nessa situação. E Davi, ele não esconde, Davi não implode, por isso que acontece, né? Nós muitas das vezes guardamos os sentimentos, guardamos as frustrações, guardamos a dor, colocamos a máscara, não falamos com Deus e descontamos em todo mundo, menos em Deus. Ele é o único que pode te ajudar. Ele é o único que pode te ouvir e sarar a sua dor. Ele é o único que pode curar a dor da sua alma, da sua tristeza, que você parece que nunca vai ter fim. É só Ele. E nós fazemos exatamente o contrário, recorremos a tudo menos a Ele. Porque nós entendemos que Deus está lá e nós aqui. E o sentimento é esse, Deus nos abandonou, Deus está longe. E nós precisamos dizer, Senhor, nos ajude. Ramachandra é um teólogo que escreveu um livro chamado A Falência dos Deuses. E eu queria ler um pedaço do livro dele, que foi exatamente lendo esse pedaço, que foi quando me despertou muito para essa ideia do lamento, para essa ideia da oração de lamento, para nos voltarmos ao Senhor. E preste atenção no que ele vai dizer aqui. Ele vai dizer assim, o abismo que há entre o cristianismo moderno e a espiritualidade da Bíblia pode ser visto no nosso uso seletivo dos Salmos, que era o inário do povo de Israel e da Igreja do Novo Testamento. Os Salmos não apenas refletem toda a experiência humana, como confissão, raiva, medo, ansiedade, depressão, alegria, mas também nos forçam a parar de fingir que está tudo bem com o mundo. Os salmos de lamento são veementes queixas diante de Deus em relação às contradições existentes entre as suas promessas e as realidades pelo qual o povo passa. E esses salmos são raramente usados no culto cristão hoje em dia. Contudo, estes salmos são atos de uma fé corajosa. Corajosa porque eles insistem em que temos que enfrentar o mundo como ele é e que temos que abandonar toda a nossa ostentação infantil. E uma fé corajosa porque eles partem da convicção de que não existe assunto proibido quando se trata de termos uma conversa com Deus. Reter daquela conversa com Deus qualquer coisa da experiência humana, inclusive a escuridão de uma oração não respondida e os aspectos negativos da vida, é negar a sua soberania sobre toda a vida. Assim, paradoxalmente, são aqueles que reprimem suas dúvidas com uma série de cânticos alegres que podem estar sendo incrédulos, pois recusam de crer que Deus pode cuidar de toda a raiva que eles têm. E é exatamente isso que nós passamos. E aqui ele segue o texto dizendo que a grande verdade é que nós lutamos contra o pensamento positivo, mas é o que nós fazemos. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Finge, vai fingindo, está tudo bem. Vai fingindo. Aí ele vai dizer, nós fazemos exatamente como os gurus modernos,
que são vestidos de uma roupagem de pensamento positivo. Chegamos ao culto quebrado, com o coração ferido, machucado, com dor, com sofrimento, achando que Deus nos abandonou, e fingimos que está tudo bem diante de Deus. Se voltem ao Cristo, irmãos. E daí, nós falamos no versículo 1 e versículo 2, Davi expressando esse sentimento diante de Deus, essas queixas, esses lamentos. O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor virou o seu rosto, até quando eu ficarei triste amargamente todos os dias, e até quando o inimigo irá se prevalecer contra mim? E agora, no versículos 3 e 4, ele vai fazer pedidos a Deus. Ele expressa o seu sentimento e agora ele vai pedir a Deus. Olha o que ele vai dizer. Senhor, versículo 3, olha para mim. Esse é o primeiro pedido dele. Senhor, olha para mim e me responde, Senhor meu Deus. Veja a angústia, a dor que Davi está sentindo. Senhor, olha para mim, me dê atenção, se volte para mim. Eu tenho sentido que o Senhor tem virado o seu rosto, mas por favor, Senhor, olhe para mim, me responde. Veja que o que Davi está fazendo aqui nesse pedido é pedindo para que Deus dê a ele a convicção de que o Senhor não o abandonou. O pedido de Davi é: Senhor, reavive em mim a convicção de que o Senhor não me abandonou, como eu estou sentindo que está acontecendo. E veja que o problema não está em Deus, o problema está em Davi. Porque a Bíblia não vai dizer que Deus o abandonou. Mas era o que ele estava sentindo e transpareceu diante de Deus, com um coração sincero, transparente, dizendo: Senhor, é assim que eu tenho me sentido. Olhe para mim, me responde. Aí ainda no versículo 3, na parte B, o seu segundo pedido, depois de dizer para o Senhor, olhe para mim, ilumina-me os meus olhos. Veja que o problema não está com Deus, o problema está com o homem, o problema estava com Davi, o problema estava comigo e com você. Não é que Deus não está vendo Davi, é Davi que não está vendo. É Davi que não está vendo, não é Deus que não está. O texto não diz que Deus não estava vendo, mas que Davi pede a Deus: Senhor, me ilumina os olhos para que eu veja os teus planos. Ilumina-me os olhos para que a convicção volte. Perceba que muitas das vezes nós precisamos ir diante de Deus e aclamar e pedir para que Ele nos ajude, para que Ele abra os nossos olhos, para que nós entendamos o porquê estamos nos sentindo assim. Veja que o problema não é o que você sente, o problema é o que você faz com ele. Davi chega diante de Deus e fala: Senhor, eu estou me sentindo assim, olha para mim, ilumina-me os meus olhos para que eu veja, me ajude a perceber o teu cuidado, me ajude a perceber a tua mão, me ajude a perceber que o Senhor não me abandonou, que o Senhor não se virou o rosto, me ajude a perceber que essa tristeza que eu tenho passado não vai durar a vida inteira. Me responde, Senhor, ilumina-me os olhos. Aí ele vai continuar: para que eu não durma o sono da morte. Ele quer entender os planos de Deus porque ele não quer morrer. Porque o sentimento que ele tem é que os adversários vão vencer. Ele fala: me ilumina os olhos para me entender os seus propósitos, para que eu não morra, para que eu não durma o sono da morte. Nós, muitas das vezes, passamos por dificuldades, por fracassos temporais, né? Uma falta de emprego, uma dificuldade financeira, uma dificuldade familiar, mas Davi apela a Deus pela sua vida. E Davi fala: Senhor, ilumina-me os olhos, olha para mim, olha a minha dor, me tira da cova, eu não quero morrer. E às vezes é esse tipo de oração que nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Sabe o que nós faríamos nessa mesma situação que Davi? Nos esconderíamos atrás de Deus é soberano. E de fato é. Deus é soberano e absolutamente nada vai sair do controle de Deus. Não cai uma folha dessa árvore se não for na permissão do Senhor. Mas não aluna o fato de nós chegarmos diante de Deus e falar: Senhor, cuide da minha vida, eu não quero morrer. É o que Davi está dizendo. Me tira do sono da morte. Poucos irmãos conhecem um pouco da nossa história, mas aqueles que conhecem um pouco mais de tempo vão se lembrar. A Lô, quando nasceu, a Lorena nasceu e com 9 dias a Ri foi diagnosticada com trombose, né? Com 9 dias. E a Ri tinha toda aquela idealização de amamentar a Lorena. E a médica com 9 dias nos chamou, fez ultrassom e rapidamente disse assim: olha,
vocês não podem amamentar sua filha, né, por conta das medicações que ela precisaria tomar. Ou era a vida da Lorena ou a vida da Ri. E a Lorena precisou entrar na fórmula, né, de leite. Teve alergia ao leite. Nós fizemos um tratamento durante 1 ano com a Lorena, porque ela tomava o leite e gritava de dor, se empipocava inteira. E nós chorávamos todos os dias. A Ri, quando tinha que dar mamadeira, ao invés de o peito, chorava todos os dias. E ainda de lidar com essa situação, estava diante de nós a grande possibilidade da Ri falecer. E a médica me chamou depois e me deixou desesperado. Ela saiu e ela disse assim, olha, cuide da sua esposa, porque o caso dela é muito sério. E eu me lembro, meus irmãos, de viver exatamente esse tipo de situação. De olhar para Deus e falar assim, Senhor, até quando isso vai acontecer? O meu desejo era me esconder atrás de uma máscara e dizer, Senhor, está tudo bem, seja feita a tua vontade, mas eu estava totalmente quebrado, já pensando como que eu vou criar uma filha sem a mãe. E eu me lembro de me jogar no chão e dizer, Senhor, não permita que ela morra. Cuide, guarde, livra da morte. Perceba que nós precisamos chegar diante de Deus com um coração sincero diante do Senhor. Se ela tivesse falecido, seria uma dor terrível. A soberania de Deus continuaria sendo a mesma. Deus continuaria sendo Deus. Mas nós muitas das vezes precisamos recorrer ao Senhor em momentos difíceis, em momentos de dor, em momentos de lamento. E sabe o que aconteceu? Depois de 6 meses, nós tivemos a nossa casa assaltada. A Lorena com 6 meses de idade. Ainda nesse processo. Levaram tudo. E eu me lembro de sentar na escada de casa, e a pergunta é por quê? Irmãos, eu quero que vocês entendam que os crentes passam por dificuldade. Os cristãos passam por problemas. Os cristãos sofrem. Os cristãos sentem dor. Você não é super-homem. Pegue todo esse seu sentimento e chegue diante de Deus e fale, Senhor, por quê? A gente aprende no meu reformado de que Deus está lá e você não pode, existe toda uma eloquência, existe todo um meio formal de você chegar diante do Senhor. Não é o que Davi está fazendo aqui. Davi fala, Senhor, até quando eu vou ficar triste dessa forma? Me ajude, me tire da morte, não deixe que o inimigo prevaleça sobre a minha vida. É um sentimento, meus irmãos, de expressar e de colocar com transparência ao Senhor o que você está sentindo. Pare de fingir. E sabe o que é difícil? É que as pessoas chegam para você e falam assim, mas você não é crente? Tem aquela ideia de que crente não passa por problema, né? Mas e seu Deus, onde está? O que aconteceu? Muitos vão dizer que você está em pecado, né? Eu me lembro do meu trabalho eles dizerem isso, mas você não é crente? Deus não tinha te curado? O que aconteceu? Pedido de Davi, Senhor, me livre da morte. Terceiro pedido no versículo 4. Para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele. Então Davi ele pede para o Senhor iluminar os seus olhos, para que o inimigo não faça festa com a sua derrota, não faça festa com o seu fracasso, com o seu lamento e com a sua dor. E às vezes o sentimento que davitável que nós temos, muitas das vezes, é de que o crime compensa, de que o mal vai vencer. Parece que o ímpio sempre se dá melhor do que o crente. E daí você chega diante de Deus e fala assim, Senhor, até quando? E ele está dizendo aqui, até quando o inimigo vai prevalecer? E me tire da morte para que ele não prevaleça, para que ele não diga prevaleci contra ele, para que o mal não vença. Davi está pedindo para que o inimigo não zombe da sua cara, porque os inimigos já estavam festejando antes da sua derrota. Ele está clamando por socorro, pelo cuidado de Deus e pela provisão. E aí no versículo 4 ainda, na parte B, o seu quarto pedido é para que eles não se alegrem, está vendo, os adversários, se ele for abalado. Então ele vai dizer, Senhor, se eu for abalado, se essa minha luta, se essa minha dor não tiver fim, me ajude para que os meus inimigos não zombem, não façam festa com esse meu fracasso. Nós vemos um Davi inteiro diante de Deus. E agora, meus irmãos, no versículo 5 e no versículo 6, nós vamos ver ele afirmando a sua confiança em Deus. Então nós temos 4 sentimentos diante do Senhor.
o sentimento de esquecimento, o sentimento de desprezo, o sentimento de tristeza, ansiedade e o sentimento de que o Senhor, qual que é o quarto? E o sentimento, de humilhação, né, que os inimigos têm prevalecido contra ele. E daí ele faz 4 pedidos para que o Senhor olhe para ele, para que o Senhor ilumine os seus olhos, para que ele entenda esses propósitos, porque quem não estava enxergando era Davi, para que o Senhor o livre da morte, para que os inimigos não se alegrem, os adversários deles não se alegrem, se ele for abalado, se ele for abatido, e que não se prevaleçam contra ele. Essa é a oração de Davi diante de Deus. Uma oração que nós, como nós lemos, como diz Ramachandra, nós pulamos os salmos. Chegamos em salmos de lamento, chegamos em salmos imprecatórios, a gente pula. Porque parece que a gente gosta só de alegria e festa. Mas muitas das vezes, nesses momentos, é aquele que nós precisamos, exatamente desses salmos, para nos achegarmos a Deus com o coração contrito. E agora no versículo 5 e no versículo 6, que é o final do sermão, a terceira parte, olha o que ele vai dizer no versículo 5. Quanto a mim, confio em tua graça, e que o meu coração se alegre em tua salvação. Davi, ele sabia diante de quem ele estava se prostrando. Davi, ele sabia claramente diante de quem ele estava recorrendo, diante de quem ele estava lamentando as suas dores e os seus sofrimentos. Eu não sei vocês, mas quando nós chegamos aqui no versículo 5, entendendo o que está acontecendo aqui, me parece que nós somos intrometidos nessa oração, né? Parece uma oração tão íntima de Davi com Deus, parece que a gente está escutando a oração de Davi atrás da porta, né? Nós vemos Davi se derramando, chorando diante do Senhor. Senhor, até quando eu vou estar triste, Senhor? Olha para mim, me livra, abra meus olhos. E depois ele fala, Senhor, eu confio em tua graça. No começo ele está cheio de dúvidas, cheio de problemas. E você consegue sentir aqui, na oração de Davi, aquele respiro. Parece que até esse momento está uma oração densa, né? Uma oração pesada diante de Deus, e agora parece que você vê Davi respirando. Parece aquele nó na garganta de Davi, que ele precisava falar diante de Deus, que estava o matando, ele joga diante do Senhor e parece que ele respira. Ele fala, Senhor, quanto a mim, eu confio em Ti. Eu confio na Tua graça. Os crentes passam por dúvidas, passam por problemas, mas, como eu disse, o problema não é o que nós passamos, nem o que nós sentimos, mas o que nós fazemos com isso. Apesar das dúvidas que cercaram Davi, Deus, no caso, seria o único que poderia o ajudar. Ainda no versículo 5, então ele vai dizer, quanto a mim, eu confio em Ti, na Tua graça. E daí no versículo 5, ainda na parte B, ele vai dizer, que o meu coração se alegre na Tua salvação. Percebe o respiro? Parece que muda o jeito que Davi está falando com Deus aqui. É aquele refrigério que depois de uma oração de dor, é aquele refrigério depois de uma oração que tem aquele nó na garganta que não sai, que você fala, e que depois você consegue respirar. E Davi fala que o meu coração se alegre, que o meu coração se regozije na tua salvação. E é interessante que ele vai dizer aqui no versículo 5, que o meu coração se alegre, se regozije, porque ainda não estava. Davi, ele tem sentimento diante de Deus, e ele vai dizer ao seu coração, se alegre no Senhor, se alegre em Deus, ainda que a tribulação não passe, ainda que Deus não te livre dessa dor aqui, se alegre na salvação de Deus. É por isso que ele vai dizer no Salmo 51, reaviva em mim a alegria da tua salvação. Porque ainda, a grande pergunta de Davi nesse salmo é até quando? E se esse até quando for até o final de sua vida, ele ainda se alegra no Senhor, pela salvação e pelo que Deus tem feito com ele. Porque por mais que passamos por problemas, por dificuldades, por choro, por dor, por doenças, nada, absolutamente nada deve nos tirar a paz que temos com o Senhor. A paz circunstancial nós perdemos, irmãos, não sejamos hipócritas. É isso que eu quero que vocês reflitam nessa manhã. Sabe aquela paz circunstancial e temporal? Você está no bom emprego, está tudo bem, sua família está com saúde, está tudo bem. Você desfruta de uma paz temporal e momentânea, e está tudo bem. Mas essa paz momentânea, ela é como um castelo de cartas, que rapidamente pode ser destruída. E nós perdemos sim a nossa paz temporal, que era o que estava acontecendo com Davi. Mas a nossa fé em Deus,
A paz que temos com o Senhor, isso nunca será abalado. É por isso que nós nos achegamos ao Senhor e falamos: Senhor, as coisas não estão bem. Se vocês olharem aí, propositalmente hoje, Salmo 42, que foi a nossa leitura congregacional, no versículo 3, Davi vai dizer a Deus assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem: o teu Deus onde estás? Veja que Davi, nesse Salmo 42, está dizendo: Senhor, sabe o que eu tenho me alimentado? Do meu choro. Eu tenho me alimentado da minha tristeza. Às vezes, quando nós estamos nesse momento de tristeza, de lamento, de dor, de angústia, de depressão, muitas das vezes, de ansiedade, nós não conseguimos comer nada. Ele vai dizer: o meu alimento tem sido as minhas lágrimas. Quando você disse isso para Deus? E quantas vezes eu sei que você já passou por isso? Porque eu também já passei. Isso é o que ele está dizendo no versículo 3. Olha o que ele vai dizer no versículo 5. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está conversando com ele mesmo. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e o meu Deus. No versículo 3 ele está dizendo: as minhas lágrimas têm me consumido, é o que eu tenho me alimentado, porque eu estou profundamente triste. Ele vai continuar dizendo isso, esse Salmo 42. E depois ele retoma e fala: por que você está triste, ó minha alma? Descansa no Senhor, confia nele. Esse, irmãos, é o grande paradoxo da vida cristã, a tristeza alegre. E isso é algo que os que não são regenerados nunca vão experimentar. É estarmos com o coração ferido, contrito, machucado, e ainda assim nos alegrarmos no Senhor. Porque a nossa alegria em Deus não é circunstancial, a nossa alegria em Deus é uma alegria perfeita em Cristo. As circunstâncias podem estar tudo bagunçado, mas nós conseguimos nos alegrar no Senhor, porque a nossa vida não é pautada no que está acontecendo. E por último, no versículo 6, veja que Davi, ele muda, né? Então no versículo 5, quanto a mim eu confio em tua graça, que o meu coração se alegre em tua salvação, cantarei ao Senhor, porque ele tem me feito muito bem. É outro Davi, em 6 versículos. Isso é algo que o mundo nunca vai entender. O louvor do lamento, a tristeza alegre. Perceba que a vida cristã, ela é experimental, ela é sensorial, ela é emocional, ela é vivida. E nós nos afundamos na hipocrisia, quando nós disfarçamos que está tudo bem quando não está. Perceba que Davi, no último versículo, ele vai dizer: eu cantarei ao Senhor porque ele tem me feito muito bem. Essa resposta de Davi, de cantar ao Senhor porque ele tem feito bem, é justamente porque ele conseguiu deixar tudo diante do Senhor. Perceba, meus irmãos, que o verdadeiro louvor, ele só é fruto de um coração que consegue ser transparente com Deus. Senão tudo aquilo que fazemos aqui é hipocrisia. Davi, ele só consegue dizer: eu vou cantar ao Senhor porque ele tem me feito muito bem, porque ele conseguiu ser transparente e colocar nos pés de Deus exatamente aquilo que ele precisava ser colocado. Continuaremos com louvor hipócrita quando estamos com o coração quebrado, contrito, com dor, e não chegamos diante de Deus com sinceridade. E Davi antecipa o seu louvor em gratidão, sabendo que o Senhor estava com ele. Aquilo que ele pediu a Deus para que o Senhor abrisse os seus olhos, no final da oração ele está respirando, dizendo: eu vou cantar a Deus porque ele tem me feito muito bem. Quero fazer algumas considerações finais, meus irmãos, para que nós possamos ir embora. Meus irmãos, quando vocês forem orar, a partir de hoje, expressem exatamente aquilo que vocês estão sentindo diante de Deus. Seja transparente com o Senhor. Tenha um relacionamento não fingido com Deus, porque é isso que Ele espera. Não esconda de Deus o que não pode ser escondido. Deus não está preocupado com suas palavras bonitas. Deus não está preocupado com os termos teológicos que você consegue usar na oração. Deus está preocupado em cuidar do seu coração. Ainda não é tarde. Se você está aqui nesta manhã, e eu orei muito a Deus para que viessem as pessoas que precisavam ouvir isto. Se você está aqui nesta manhã, meus irmãos, Deus os trouxe aqui. Ainda não é tarde. Desçam desse pedestal da hipocrisia e fale com o Senhor. Desçam dessa falsa piedade de que está tudo bem, sendo que não está.
Tem uma música que nós cantamos, do Sola, mas que eles pegaram as palavras emprestadas de Agostinho. E Agostinho chega um momento da sua vida que ele diz assim: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estava dentro e eu fora, estavas comigo e eu não contigo, exalaste perfume e respirei, agora anseio por ti, provei-te e tenho fome e sede, tocaste-me e ardi por tua paz. Meus irmãos, descansem no Senhor. Eu não posso prometer para vocês que, ao levantar dessa oração, as coisas estarão totalmente mudadas, de que a situação à sua volta terá mudado 360%. Mas o que eu posso garantir para vocês é que vocês vão respirar, que é o que aconteceu com Davi aqui. Nada contra os psicólogos, eu amo eles, já fiz algumas terapias, e não estou chamando Deus de psicólogo, não é essa a ideia, entenda o que eu estou dizendo. Mas sabe aquela sensação de quando você vai numa terapia e o cidadão do psicólogo que aconteceu comigo não fala absolutamente nada? E você está ali 1 hora, 1h15, 1h30 falando, e você sai tão leve. E o cara não fez nada. Eu cheguei, quando eu tive essa experiência com a Ri, e aí, como que foi? Falei, olha, eu falei. No começo eu não sabia o que ia falar, vou falar o quê? Rapaz, depois que você aperta o play. É isso que vocês precisam fazer com o Senhor, meus irmãos. Às vezes não vai mudar nada, mas o fato de você falar com Ele, você fala, Senhor, é assim que eu estou me sentindo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Não me deixe abandonar a Ti pelos meus sentimentos, pelas minhas dúvidas, pelo meu sofrimento. Abra-me os olhos para que eu entenda exatamente o que está acontecendo, Senhor. É assim que eu tenho me sentido. E sabe por que a certeza disso que vai acontecer? Porque lá em Filipenses, como nós já pregamos, Paulo vai dizer que nós devemos fazer conhecidas as nossas orações a Deus, as nossas orações, as nossas súplicas, e Deus guardará, e a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração. O nosso problema, meus irmãos, é falta de oração, e o nosso problema é falta de oração de lamento, nesses momentos difíceis. Mateus 7, Jesus vai dizer, o qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabem dar coisas, boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Peça a Deus para que Ele abra os seus olhos e louve ao Senhor e cante a Ele, porque Ele tem nos feito muito bem. Muito bem. Vocês já devem ter ouvido falar, já estou encerrando, de Horatio Spafford, um advogado de muito sucesso que viveu no ano de 1800. E ele teve uma grande tragédia na sua vida, primeiramente. Ele tem um filho homem e 4 filhas mulheres. Esse seu filho homem morre. E ele sofre muito aquela família. Pouco tempo depois, uma família muito bem sucedida, pouco tempo depois, naquele incêndio que houve em Chicago, em 1873, esse homem, um advogado, ele perde quase todo o seu patrimônio naquele grande incêndio. E agora, tendo que lidar com a luta, com o luto e com a perda de praticamente todo o seu bem patrimonial, nesse grande incêndio que teve, ele pega a sua esposa, suas 4 filhas, e diz assim, vamos viajar. E ele pega essa esposa com essas 4 filhas, e um pouco antes deles embarcarem, surge um imprevisto, e ele não pode embarcar. E ele coloca nesse navio, em 1800, a esposa e as 4 filhas, prometendo que na outra semana ele pegaria o navio da próxima semana e iria encontrá-las. E neste percurso da viagem, o navio naufraga. O navio naufraga e ele perde as 4 filhas nesse naufrágio. A sua esposa, ela consegue se salvar, chega na cidade e manda um telegrama para esse homem, com 2 palavras.
salva sozinha. E ele recebe aquilo, imagina o coração daquele pai, e ele pega aquele navio e vai ao encontro da sua esposa e pede para o capitão mostrar aonde foi que naufragou aquele navio onde suas filhas estavam. E o capitão, em certo momento da viagem, mostra, foi mais ou menos aqui que aconteceu. Mais ou menos aqui que aconteceu. E aquele homem senta naquele navio e escreve uma canção. E o título dessa canção em inglês chama Está Tudo Bem com a Minha Alma. E essa canção diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, e se a dor a mais forte eu sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Um hino, uma canção feita no momento de tristeza, no momento de dor, no momento de luta, de luto. Mas esse homem conseguiu falar: Senhor, seja o que for, eu sou feliz, eu sempre sou. Ele não estava naquele momento circunstancial, mas com Jesus ele era feliz. E o último versículo eu quero ler para os irmãos para que nós possamos orar. 1 Pedro 5, do 6 ao 7, que diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, meus irmãos? Eu queria, neste momento, que nós tivéssemos um tempo de oração. Orem pelos nossos irmãos que estão perseguidos, que muitas das vezes precisam fazer diariamente essa oração de lamento. E que muitas vezes esses salmos são aquele refrigério que eles conseguem ter para falar com o Senhor. E que se você nunca fez essa oração, que você o faça. Se está tudo bem na sua vida, glória a Deus por isso, meus irmãos. Mas que no momento de dor, no momento de luto, no momento de tristeza, de doença, que você possa se lembrar, que você possa ser transparente com o Senhor. Amém? Feche seus olhos e tenha um momento de oração com Deus.